Oi, eu sou Victor Raposo, do grupo de Paradigmas de Linguagem de Programação, e eu e meu colega Lucas Vinícius estamos apresentando os assuntos de paradigma funcional e linguagem R, e eu, Victor, hoje no momento vou fazer a continuação do assunto de paradigma funcional. E continuando, eu agora vou falar das principais linguagens do paradigma funcional, que é a Lisp, a Common Lisp, a ML, a Scheme e a Haskell. Começando pela Lisp. A Lisp foi a primeira linguagem funcional, mas apesar de ter evoluído continuamente por meio século, não representa mais os recentes conceitos do projeto de linguagens funcionais. E com exceção da primeira versão, todos os dialetos de Lisp incluem recursos imperativos, como variáveis no estilo imperativo, que são variáveis usadas para nomear células de memória cujos valores podem ser modificados muitas vezes durante a execução de um programa, sentenças de atribuição e iteração. E, estranhamente, os descendentes dessa linguagem representam bem os conceitos fundamentais da programação funcional. E, além disso, a Lisp ainda é a mais utilizada. Continuando, eu agora vou falar da Lisp, mas eu vou falar baseado na primeira versão dela, pois, como já disse, apenas a primeira versão ainda segue os conceitos de paradigma funcional. Ela só tem dois tipos de dados, átomos e listas, só que na verdade a Lisp original ela não tem tipos. Os átomos são símbolos na forma de identificadores ou literais numéricos, e as listas são usadas como estruturas de dados porque se pensava que seriam essenciais para o processamento de listas. As listas são especificadas ao se delimitar seus elementos dentro de parênteses. Os elementos das listas simples são restritos aos átomos A, B, C e D. E as estruturas de listas também são especificadas com parênteses, como abre parêntese e aí vem o A, aí abre de novo e vem B e C, fecha, vem o D, abre, vem E, abre outro parêntese, vem F, G e fecha o resto dos parênteses. E essa ainda é uma lista de 4 elementos, onde o primeiro é o átomo A, o segundo é a sublista B e C, o terceiro é o átomo D, o quarto é o sublista E, F, G, que tem como segundo elemento a sublista FG. E internamente, as listas são normalmente armazenadas como estruturas de lista, simplesmente encadeadas, nas quais cada nó tem 2 ponteiros e representa um elemento. Onde um nó para um átomo tem seu primeiro ponteiro apontando para alguma representação do átomo, como seu símbolo ou valor numérico. Um nó para um elemento de sublista tem seu primeiro ponteiro apontando para o primeiro nó da sublista. E em ambos os casos, o segundo ponteiro de um nó aponta para o próximo elemento da lista.
A lista é referenciada por um ponteiro para o seu primeiro elemento. Bom, a primeira versão de Lisp, ela cresceu por causa da necessidade da linguagem de processamento em aplicações para inteligência artificial, que é justamente a área onde Lisp ainda é mais usada. E as razões disso é que, como os dados e programas em Lisp têm a mesma forma, é possível fazer um programa construir outro programa, e sua disponibilidade permite que programas construídos dinamicamente sejam executados de imediato. Eu agora vou falar de uma descendente de Lisp, que é a Common Lisp, que foi projetada para incluir a maioria dos recursos do dialeto do início dos anos 1980. Ela, reconhecendo a flexibilidade ocasional fornecida pelo escopo dinâmico, assim como a simplicidade do escopo estático, a Common Lisp permite o uso de ambos, mas ela definiu o seguinte: o escopo padrão para variáveis é estático, mas ao declarar uma variável como especial, o escopo dela se torna dinâmico. E a lista de recursos de Common Lisp é longa. Um grande número de tipos e estruturas de dados, incluindo registros, matrizes, números complexos e cadeias de caracteres, operações de entrada e saída poderosas, e uma forma de pacotes para modular coleções de funções e de dados, e também para fornecer controle de acesso. A Common Lisp foi criada para ser uma linguagem comercial e foi bem sucedida ao se tornar amplamente utilizada na área de inteligência artificial, como a Lisp original. E agora eu vou falar da Scheme, que é um dialeto de Lisp caracterizado por seu pequeno tamanho, seu exclusivo escopo estático e seu tratamento de funções como entidades de primeira classe. Ela inclui funções para construir e separar listas, funções para expressões condicionais e predicados simples para números, símbolos e listas. Ela também possui algumas operações imperativas, como poder mudar o elemento de uma lista, e ela acabou sendo mais usada em cursos de faculdades para o ensino de programação funcional. O interpretador Scheme é um laço infinito de leitura, avaliação e escrita, ou seja, ele repetidamente lê uma expressão digitada pelo usuário na forma de lista, interpreta a expressão e mostra o valor resultante. Essas expressões são interpretadas por uma função chamada eval, os literais são avaliados por eles próprios, ou seja, se o usuário digitar um número para o interpretador, ele vai simplesmente mostrar o valor. E essas expressões, chamadas para funções primitivas, são avaliadas da seguinte maneira. Primeiro, cada uma das expressões de parâmetros é avaliada em nenhuma ordem em particular. Então, a função primitiva é aplicada para valores de parâmetros e o valor resultante é mostrado. Aqui é uma apresentação de um exemplo de como a Scheme é. No caso, por exemplo, se digitar 42, ele vai mostrar 42. Se mostrar dentro dos parênteses o sinal da multiplicação 3 e 7, ele fará a multiplicação de 3 vezes 7, que dá 21.
Da mesma forma com a adição, onde ele vai somar o 5, 7 e o 8, que dá 20. E para fazer uma expressão também, como o menos 24 vezes 4 vezes 3, que no fim dá 12. E um exemplo da função lambda, que serve para mostrar o quadrado do. Agora eu vou falar da linguagem ML, que é uma linguagem de programação funcional de escopo estático e fortemente tipada, que usa uma sintaxe mais fortemente relacionada à de uma linguagem imperativa do que a de Lisp. Ela tem um sistema de inferência de tipos, tratamento de exceções e uma variedade de estruturas de dados e tipos de dados abstratos. E a última linguagem é a Haskell, que é similar ao ML, exceto que todas as expressões em Haskell são avaliadas usando uma avaliação preguiçosa, ou seja, as expressões são avaliadas apenas se e quando seus valores forem necessários, permitindo os programas lidarem com listas infinitas. E isto só é possível porque o Haskell usa semânticas não estritas, que é o seguinte: uma linguagem de programação ela é estrita se ela requer que todos os parâmetros reais sejam completamente avaliados, garantindo que o valor de uma função não depende da ordem em que os parâmetros são avaliados. E uma linguagem é não estrita se ela não tem o requisito para ser estrita. As linguagens não estritas podem ter diversas vantagens em relação às linguagens estritas. Primeiro, as linguagens não estritas são geralmente mais eficientes, porque alguma avaliação é evitada, e algumas coisas interessantes só são possíveis com linguagens não estritas, como já foi falado, as listas infinitas. E um exemplo de linguagens estritas seria a ML e as outras linguagens em geral. E a Haskell ela também suporta compreensões de lista que fornecem uma sintaxe conveniente e familiar para descrever conjuntos. E, bom, esse é o fim da segunda parte de paradigma funcional. Eu espero que tenham gostado. Se não assistiram a primeira parte, assistam para não perderem o começo da explicação. E, bom, é isso. Até mais.